Bom, pessoal, Wagner aqui novamente, e agora a gente vai entrar no erro padrão da média, tá? Não se preocupe, parece que é mais uma medida, nossa, Wagner, tem que fazer novos cálculos. Na verdade, não, tá? O erro padrão da média, ele é baseado no desvio padrão, do mesmo jeito que o desvio padrão é baseado na variância. Mas por que a gente tem que aprender o erro padrão da média? Se você tem uma quantidade de dados muito grande, por exemplo, você tem lá uma amostragem de 4.000, 5.000 pessoas, tá? Uma amostragem bem feita com muitas pessoas, então você pode usar o erro padrão. Ele vai ser uma medida que vai mostrar um pouquinho da precisão dos seus dados, tá? Se você tem um experimento onde você tem 20, 30 repetições apenas, aí vale a pena usar o desvio padrão. Geralmente, experimentação a gente prefere estar utilizando o desvio padrão, e quando a gente tem um volume muito grande de informações, a gente pode confiar tranquilo no erro padrão. As duas são medidas de variação dos dados, tá? O erro padrão da média, então, vai mostrar uma medida de precisão para vocês, tá? E ela é estimada, ela é baseada na média, tá? Por isso que a fórmula do erro padrão tem um S e um X com a barrinha em cima. Esse X com a barrinha em cima é a média, tá bom? E ele vai ser o desvio padrão daquele conjunto de dados que você tem, por isso que tem esse X, dividido pela raiz do número de indivíduos que você tem, ou do número de amostras que você tem, tá? Simples assim. Então o erro padrão não tem grandes complicações o cálculo dele, tá? Ele é o desvio padrão dividido pela raiz do número de amostras. Usando os exemplos dos dados anteriores, se você pegar e calcular o erro padrão aqui, você vai perceber que ele vai ser 77,23, porque a gente já tinha calculado o desvio padrão, dividido pela raiz de 10, porque você tem 10 amostras aqui. Tá? Note que o erro padrão ele é bem menor, ele é um número bem menor do que o desvio padrão. Tá? Então, o erro padrão você não vai utilizar aquela questão dos 95%. Tá? Mas o erro padrão vai ser muito importante aqui para você conseguir demonstrar aí que os seus dados estão precisos. Só para a gente mostrar uma pequena afeição do erro padrão. Significa, se você tirar um erro padrão para cima, um erro padrão para baixo, significa que a grande quantidade, a grande maioria dos seus dados vão estar em torno daquela média ali, tá? Então, se você amostrar uma outra árvore, nesse caso aqui, muito provavelmente a altura dela vai estar entre essa faixa, tá? Então, o erro padrão é uma medida muito importante. E aí, o que acontece? O erro padrão tem outra conotação que ela é muito útil para a gente. Nesse caso, eu medi 10 laranjeiras, certo? Mas e se eu tivesse medido outras 10 laranjeiras diferentes, tá? Não essas 10, outras 10 laranjeiras. Provavelmente a média vai estar parecido com a média dos seus dados, das 10 laranjeiras, mais um erro padrão para cima, menos um erro padrão para baixo, tá? Então, se você tivesse pegado outras 10 laranjeiras, a média provavelmente vai flutuar nessa faixa de a média dos seus dados mais um erro para cima, a média dos seus dados menos um erro padrão para baixo, tá? E a gente vai calcular a nossa última medida de variação dos dados, tá? Que é o desvio, que é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele resolve um problema do desvio padrão. Como assim um problema do desvio padrão, Wagner? Você acabou de mostrar que ele é bom, por que tem problemas? Vou mostrar aqui um exemplo bem característico, tá? Imagina que você deseja saber o que muda mais em uma árvore. Será que a altura muda mais do que a massa dos frutos? Notem que não tem uma não tem nada a ver com a outra, né? Altura com massa de fruto, tá? Mas você quer ver o que varia mais em uma árvore. Só que a altura é medida em metros e o fruto em gramas. Então fica muito complicado você fazer essa comparação. Fica difícil você saber o que varia mais, né? Se a altura das árvores varia mais do que a massa dos frutos. Por que você não consegue fazer isso? Porque eles têm metragens diferentes, tá? Medidas diferentes. Mas você pode transformar tudo em porcentagem. Como assim, Wagner? Bom, vamos pegar e vamos fazer de conta que a gente tem um volume de dados e a gente calculou o desvio padrão da massa de frutos e deu 35 gramas. E a gente tem a média da massa de frutos, tá? Que deu 340 gramas. Se você pegar e dividir um pelo outro, vai ser 335 gramas dividido por 340 gramas. Só que gramas por gramas você pode cortar, tá? Da matemática, quando você tem alguma coisa em cima, alguma coisa embaixo, você pode cortar. Se você multiplicar por 100, que é a mesma coisa de colocar em porcentagem, tá? Você vai ter o valor de 10,3%.
significa que existe uma variação dos seus dados de 10,3%. Tá? Esse é o coeficiente de variação. Wagner, mas por que você fez isso? Bom, agora eu posso fazer a mesma coisa para a altura. Vamos supor que o desvio padrão da altura foi 3,5 e a média da altura 9. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir o desvio padrão pela média. Ó, desvio padrão pela média, multiplico por 100, tá? E eu vou encontrar aqui que deu 38,9. Ou seja, a altura das árvores tem uma variação de 38,9% no seu conjunto de dados. E as massas de frutos têm uma variação de 10,3%. Esse é o coeficiente de variação, tá? Como ele é expresso em porcentagem, você pode comparar coisas que são completamente diferentes, tá bom? Ou seja, a altura nesse caso variou mais, ela é mais heterogênea do que a massa de frutos, para esse pequeno exemplo aqui, tá? Pessoal, geralmente, quanto maior o coeficiente de variação, maior é a heterogeneidade dos dados. Mas se ele for muito alto, por exemplo, acima de 30%, 40%, você provavelmente tem que aumentar a sua amostragem, tá? Aumentando a sua amostragem, a tendência é você reduzir o coeficiente de variação. Porque coeficiente de variação muito alto costuma causar problemas de interpretação, tá? Aí, às vezes, você tem que ir para um outro caminho, mas aumentar a amostragem é sempre um caminho interessante para você resolver esse tipo de questão, tá? Aqui eu coloquei a fórmula do coeficiente de variação, tá, pessoal? Só para vocês terem a fórmula, mas ele é 100 vezes, tá, para virar porcentagem, o desvio padrão dividido pela média do seu conjunto de dados, tá bom? Então temos aqui o coeficiente de variação, a média e o desvio padrão. Pessoal, algumas observações estatísticas aqui para a gente finalizar essa parte, tá? Se os seus dados são medidos em centímetros, a média, a variância, o desvio padrão e o erro padrão da média, todos eles vão sair em centímetros. Se os seus dados foram medidos em quilos, média, variância, desvio padrão vão sair em quilos. É necessário você perceber isso. E o coeficiente de variação sempre vai sair em porcentagem, tá? Então não vai ter unidade, simplesmente vai ser uma porcentagem. Se você aprender todas essas pequenas fórmulas aqui, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão, amplitude, você já vai lidar bem, vai sair muito bem ao descrever os seus dados, ok? Pessoal, e para a gente calcular o erro padrão e o coeficiente de variação? Eu vou usar a mesma planilha aqui que eu utilizei para calcular o desvio padrão e para calcular a variância, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, erro padrão. O Excel não tem uma fórmula do erro padrão pronta, tá? Mas ele é tão simples de fazer, né? O erro padrão vai ser o desvio padrão dividido pela raiz do número de amostras. Nesse caso aqui eu tenho 16 pessoas que eu amostrei, tá? Então você escreve raiz, dá 2 cliques, 16, pode escrever 16 mesmo, ou clicar em cima de alguma célula que tenha 16. Então você já tem o seu erro padrão. Pessoal, o erro padrão ele é tanto para cima quanto para baixo, tá? Em relação à média. Então do mesmo jeito que eu tenho desvio padrão, eu posso somar um para cima e um para baixo, o erro padrão eu também posso somar um para cima e um para baixo, tá bom? E o coeficiente de variação, ele vai ser o meu desvio padrão dividido pela média, tá? Vezes 100. Ok? Então, aqui eu tenho o meu coeficiente de variação para esse conjunto de dados. Foi um coeficiente de variação muito baixo, né? Então, tá tudo ok, tá tudo tranquilo para a gente conseguir aí utilizar esses dados, tá? Então, rapidinho, note que você consegue fazer esses cálculos, tá bom? No caso de desvio padrão, no caso de erro padrão, no caso de variância, tá? A gente costuma colocar esse símbolo antes. Então aqui, ó, a gente costuma colocar esse símbolo antes, tá bom? Do número, antes do número. Então quando você vai escrever, você coloca lá 0,059428. Acho que a gente nem precisa de tantas casas decimais, né? A variância é a mesma coisa, você coloca esse símbolo de mais menos antes, tá? E o erro padrão a mesma coisa, tá? Lembrando que o erro padrão te dá uma noção de precisão, tá? Se você estivesse utilizando outro volume de dados, né?
outros dados da sua mesma população. Então a média ia oscilar dentro desse erro padrão. E o desvio padrão, eu já expliquei na aula passada, te dá aí uma margem da quantidade de dados que está girando em torno da média.